Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Mais um vídeo daquela nossa fase mais saudosista, mas que eu acho que também vai chamar a atenção do pessoal mais novo, que gosta de quadrinhos e que gosta de histórias mais antigas, né? Logicamente, com um certo cuidado de saber que as histórias mais modernas têm uma temática e uma abordagem muito mais atual, né? Muitas vezes mais interessante, mas é muito interessante você ter na sua coleção algum material assim, muito antigo, tá? Antes de falar de As Aventuras de Diana, que não deixam de ser as aventuras da Mulher Maravilha nos anos 70, eu tenho que pedir para vocês se inscrevam no canal e se você gostou do papo aqui no final, deixe o seu gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira. Mas você assim ajuda o canal a progredir, a fazer com que o YouTube ofereça o nosso material para mais pessoas, o que é muito legal. Também comente, é muito legal ouvir a opinião dos nossos seguidores e também compartilhe com outras pessoas, né, que curtam o mesmo material, que gostem, por exemplo, de história em quadrinho da Mulher Maravilha nos anos 70. Nos anos 70, a editora Ebal era detentora dos direitos de publicação da DC e da Marvel. Logo em seguida, ela acabou perdendo os direitos de publicação da Marvel, mas manteve o da DC ainda por um tempo. Já tem material do nosso canal mostrando, por exemplo, o Espectro, que foi uma coisa assim antológica, né? É uma coisa pré-Vértigo, pré-The Black Label, né? Os selos mais legais da DC Comics, mas é um material que, se fosse feito hoje em dia, o Espectro dos anos 70 seria publicado como Black Label, tá? Essas aqui não, essas aqui são mais simples, são mais objetivas, mais diretas, por uma personagem que já não, editorialmente não permite, não dá ao autor uma liberdade muito grande de criação. Mas eu reconheço que essa foi uma das fases em que se arriscou mais com a Mulher Maravilha. Foi o maior risco que a Mulher Maravilha já correu em toda a sua longeva história, tá? Tanto é que o título deixou de chamar de Mulher Maravilha. Nossa, abrir mão de uma marca poderosíssima como Mulher Maravilha, mesmo nos anos 70, era uma coisa muito corajosa. E eles mudaram a personagem radicalmente e ainda mudaram o título, passou a se chamar As Aventuras de Diana, que viria a ser Diana Prince, logicamente, a Mulher Maravilha, né? E foi um dos meus primeiros contatos com a personagem, tá, gente? Tanto é que, para mim, quando eu percebi que ela era a Mulher Maravilha, houve um certo conflito, tá? Mas vamos lá mostrar o que nós temos aqui. Essa série, que foi publicada na revista Quem Foi, tá? Número 1, em cores, pela Ebal, por 2 cruzeiros e 50 centavos, As Aventuras da Mulher Maravilha, foi uma iniciativa de trazer um material que era muito novo naquela época lá nos Estados Unidos, né? A Diana, a Mulher Maravilha, deixava de ser o personagem mais importante para assumir então a Diana Prince. Por isso, As Aventuras de Diana. A Mulher Maravilha, por causa de uma série de eventos que aconteceram na série normal dela, perdeu os seus enormes poderes, quase divinos poderes, né? E se tornou apenas Diana, tá? Então, essa é a fase que nós vamos mostrar aqui um pouquinho. A revista Quem Foi é um título que a Ebal aproveitou para publicar As Aventuras de Diana, tá? A revista Quem Foi era uma estratégia. Por quê? Para você registrar marcas de revista era muito complicado naquela época. Tá? Era muito complexo. Então, eles teriam que registrar As Aventuras de Diana, mas isso aí era complicado, demorado, custava caro. Então, eles optaram por usar um título de revista que já existe. Mas o título Quem Foi é um mero detalhe aqui na capa, né? O nome da revista é As Aventuras de Diana, tá? Muito bem. Aí nós temos uma capa aqui, a capa é do Dick Giordano, né? E aqui já vem uma pequena apresentação da personagem que já vinha sendo publicada na revista Quem Foi, em preto e branco. Foi um momento de transição da Ebal do preto e branco para o colorido,
que começou a dominar as histórias em quadrinhos. A partir daí, história em quadrinho era colorida. Mas até então, ele até que ele chama atenção aqui de 15 números que foram publicados da história de Diana na revista Quem Foi. As Aventuras de Diana na revista Quem Foi. Então, isso aqui é uma continuação dessa fase anterior aqui, tá? Tem uma explicaçãozinha aqui e tal, que eu acho uma coisa caprichosa, bacana. Aqui uma propagandazinha do Flash Gordon, que era um álbum gigante que estava sendo publicado pela editora Ebaua, né? A editora Brasil América Limitada, na época, e você podia pedir pelo correio. Não, preço de 40 cruzeiros, não sei nem como é que fazer uma equivalência disso. Bom, aqui nós temos a história propriamente dita, que é desenhada pelo Michael Sekonsky. E também não posso deixar de chamar a atenção para o fato de que não tem autoria na história, tá? Os autores não eram importantes nos anos 70. Eles começaram a ganhar alguma importância, algum relevo nos anos 80. Tá? O Stan Lee, inclusive, no início, quando começou a publicar as histórias dele nos anos 60, ele até escondia que ele escrevia história em quadrinho, porque história em quadrinho era mal visto na época, tá? Era visto como subcultura, como uma coisa ruim. Quem lia história em quadrinhos era considerado burro, porque é uma literatura inferior. Não concordo, não posso concordar, porque a história em quadrinho trouxe para as crianças, para os adolescentes, uma porta de entrada para a literatura propriamente dita, tá? As referências da Mulher Maravilha são inclusive ótimas, porque a Mulher Maravilha é uma personagem basicamente inspirada na mitologia greco-romana. Então já era uma porta de entrada que despertava a curiosidade dos leitores para outras coisas, para a mitologia, por exemplo, e você tinha que buscar mitologia onde? Nos livros, na literatura. Então, eu discordo totalmente dessa visão da época, e a história em quadrinho hoje em dia já é visto como uma oitava arte, né? Uma coisa assim do tipo, porque realmente é muito legal. Aqui nós temos a arte do Michael Sekonsky, que tenta emular basicamente a arte do próprio Dick Giordano, né? O Michael Sekonsky é o artista que também desenhou muita coisa para DC, mas desenhou, por exemplo, a Supermoça, a Supergirl. Na época, Supermoça, né? Agora que se padronizou chamar de Supergirl, como o Super-Homem passou a ser chamado apenas de Superman, né? São marcas que eles vão trabalhando para tentar uniformizar, padronizar, coisa que eu não sei se é realmente efetivo, se realmente funciona, se traz algum benefício para o personagem. Acho que não. Mas vamos lá. Então temos uma primeira história aqui em que a mulher, a nova personagem, de certa forma, né, a Diana Prince, que ganha, que alça o status de heroína, deixa de lado a Mulher Maravilha, começa a fazer a justiça dela, sempre com muito equilíbrio, com muito bom senso. Isso aqui são os anos 70, ainda é uma parte, né, da chamada Era de Prata, em que os heróis eram pessoas de uma moral extremamente elevada, irrepreensível, então era bem legal, tá? Então aqui, essa arte aqui, tem gente que não sabe dizer nem se é Dick Giordano ou se é Michael Sekonsky. Eu tenho a impressão de que é mais Dick Giordano, mas de acordo com os registros que a gente encontra na internet, é do Michael Sekonsky, tá? Bom, vamos aqui para o número 2. Essa série foi publicada, na verdade, em 7 volumes, tá? Foram apenas 7 volumes. Depois, a editora Brasil América ou se desinteressou ou acabou perdendo o direito de publicação das Aventuras de Diana, da DC Comics, de uma forma geral, que acabaram migrando para, depois de um tempo, né, para a famosa editora Abril, Abril Jovem, Abril Cultural, aquela coisa toda. Aqui o número 2, eu tenho que chamar atenção para a capa, que eu acho muito bonita, um trabalho no preto e branco, tá? Que é do Jeff Jones, uma capa bem interessante. Também não posso deixar de chamar atenção para o íconezinho aqui, que era muito comum, esse embleminha aqui nas revistas da época. E aqui é a Mulher Maravilha, a Diana Prince, com uma roupa muito típica dos anos 70, um vestido mini e uma bota que vai acima do joelho, né? Uma bota que alguém chama de 3/4, né? Enfim. O fato é que ainda tem mais uma história da Zatanna, que é outra personagem que eu gosto muito da Zatanna, é uma das minhas personagens favoritas, porque vocês sabem que eu gosto muito mais do universo místico da DC Comics do que do universo de super-heróis, tá?
Vamos lá, Tribunal da Morte, número 2, revista Quem Foi, em cores, R$ 2,50. Algum papo da editora aqui, que é uma coisa que a gente pensa até que é novidade que a Panini faz, mas não é novidade, isso sempre existiu. A Ebal, que é uma das pioneiras da publicação de super-heróis no Brasil, já fazia isso aqui, trazendo contatos e opiniões e abordando outros temas do universo dos nerds, né, que na época nem eram chamados de nerds, tá? Aqui, então, as aventuras de Diana tomam o rumo mais normal da série, em que ela vira, na verdade, uma investigadora policial, em que ela tenta resolver crimes. E aqui ela conhece, então, o novo parceiro dela, o novo relacionamento dela, talvez até relacionamento amoroso e tal, que é esse policial aqui, tá? E aqui ela ainda há referências, ela sendo chamada na época não é nem como Mulher Maravilha, mas como Miss América. Olha aqui, ó. Ela é Miss América, como ela foi intitulada no Brasil no início, e lá fora também ela é não era chamada de Wonder Woman, mas sim de Miss America, tá? História do Danny O'Neill, desenhos do Don Heck e do Dick Giordano. Aqui voltamos a ver o traço do Giordano, mas com o Don Heck. O Don Heck que desenhou Homem de Ferro, né? Para a Marvel Comics nos anos 60. Você percebe que o traço aqui estava diferente, é porque o traço é basicamente do Don Heck. O Dick Giordano apenas entrou fazendo a arte final, tá? Ela aqui, ela é uma modelo, uma coisa muito típica dos anos 70, né? Ela como modelo, aqui você percebe até referências a alguns atores, aqui o Timothy Dalton, né? Quem viu 007, conhece o Timothy Dalton, sabe que esse aqui é claramente um retrato do Timothy Dalton, que era um ator que fazia muito sucesso na época, chegou a fazer 007, tá? Aqui o que ela assumiu como lutadora, que era uma lutadora de artes marciais, tinha até um mestre, né? Que é esse I Ching. O I Ching era o mestre dela nas artes marciais. Coisas de uma época, né? E que queria se trazer para a Mulher Maravilha alguma coisa mais humana. Porque anteriormente, ela como Miss América, Wonder Woman tal, ela era extremamente poderosa. Então quiseram trazer um pouco mais de humanidade para ela nos anos 70 e deixaram ela apenas como Diana Prince, uma investigadora, uma policial, digamos assim, uma detetive particular que tenta resolver crimes, logicamente, com alguma ação, com lutas, ela protegendo, na verdade, o romance dela, o namoradinho, etc. Aqui já vem a história da Zatanna, que é a história do Steve Skeeter, desenhos do Vin Mortimer. Muito bem, estamos aqui a Zatanna com a sua famosa roupinha sexy de meia arrastão, né? Muito legal, tá? Vamos ao terceiro volume aqui, capa do Jeff Jones, novamente, né? Um artista muito bom na época, muito bom mesmo. Você vê que ele faz um trabalho basicamente em preto e branco, as cores foram aplicadas apenas por questões editoriais, né? Essa capa aqui é uma capa que funcionaria perfeitamente em preto e branco, né? Muito bem, continuamos aqui com a história do Danny O'Neill, desenhos aqui o Dick Giordano fazendo absolutamente tudo, que era um artista muito bom, uma marca, o Dick Giordano é uma marca registrada no traço da DC Comics, né? Como outros naquela época, né? Como o próprio Neil Adams, como Jim Aparo e outros mais, tá? E aqui então é uma continuação daquela aventura do número 2, né? Isso aqui já é o número 3, continua aqui a aventura dela. Você percebe claramente que os superpoderes da Mulher Maravilha, da Miss América, desapareceram. Ela aqui simplesmente enfrenta eles, sequestro de mulheres, etc. Sempre com essa pegada que muita gente hoje em dia acha que é novidade, essa coisa da lacração, né? De empoderamento feminino. Isso é mais antigo do que o meu bisavô, tá, gente? É muito antigo essa questão de empoderar as mulheres, tá? Muito bem. E isso acontecia, obviamente, aqui onde a Mulher Maravilha
né? A Miss América, um dos grandes ícones dessa questão da emancipação feminina, que é o que se falava nos anos 70, ela já estava aqui muito presente, incrivelmente bem representada aqui pelo Danny O'Neill nas histórias e pelo Dick Giordano na arte. Vamos ao número 4. Quem foi o número 4? Ebal. Aqui já tinha, porque na época a inflação já comia solto e já mudava muito moeda, né? Então aqui já foi para 20. Eu não sei se aqui já era cruzeiros novos, enfim, não dá para saber. Tá? Por que Diana e Mulher Gato estão empenhadas num duelo mortal? Olha que interessante, né? A Mulher Maravilha, a Diana, no caso aqui apenas, combatendo a Mulher Gato. Uma história bem interessante, né? Hoje em dia se chamaria de crossover. É um crossover, a história de duas personagens. Aqui a Mulher Maravilha desenhada pelo Dick Giordano, que tem uma marca muito forte no melhor traço da Mulher Maravilha, e enfrentando aqui uma quadrilha de assassinos que podia ser considerada até a Yakuza, né? Uma japonesa, e ela enfrenta eles com a ajuda do mestre. Outra coisa que é uma marca dos anos 70 é essa influência da cultura oriental, tá? Nessa época aqui, a série Kung Fu dominava a televisão brasileira, tá? Então, e lá nos Estados Unidos também. Então, naturalmente, ela acabou tendo essa pegada aí de ter um mestre oriental, de enfrentar assassinos orientais, tal. É bem legal você poder rever essa coisa toda aqui. E ela acaba entrando em confronto aqui com a Mulher Gato com um traje da época, dos anos 70, né? Bem coreográfico, bem exagerado, tá? Hoje em dia isso está bem distante da nossa realidade atual, mas é um documento histórico muito interessante, uma passagem, de uma renovação da Mulher Gato e, logicamente, também da Mulher Maravilha. No próximo número, siga as aventuras de Diana e I Ching e Mulher Gato em outra terra estranha. Passaram a fazer um trio aqui. Tá? E aqui mais uma historinha curtinha da Zatanna, também bem legal, também com traço do Dick Giordano e tal, bem interessante. Inclusive aqui não tem nem o final, a última página foi a própria história, né? Bom, infelizmente eu não consegui ainda os últimos volumes, os 5, 6 e o 7, porque na época eu infelizmente também me desfiz dessa série que eu tive ela completa, comprada na época. Isso aqui eu corri atrás de conseguir na mão de algumas pessoas esses 4 volumes aqui. Mas eu acho muito bom poder compartilhar com vocês essas coisas tão raras, tão até de certa forma caras. Hoje em dia já são caras, são difíceis você conseguir, principalmente se tiver num bom estado. Não tá, essas minhas não estão no estado excepcional, não são estados de primeiro comprador, mas estão num estado razoável, aceitável. Tá bom, gente? Fica aqui essa dica do canal Coisas de Colecionador e essa compartilhação com vocês aí. Não deixem de deixar o seu gostei ou não gostei e vamos até a próxima.